Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Você Não Sabia. Eu sou o Carlos e hoje vamos mergulhar no fascinante mundo dos evangelhos e desvendar o contexto histórico que moldou essas escrituras tão significativas. Vamos explorar quem eram os autores, a cultura e a sociedade da época e como esses fatores influenciaram a mensagem dos evangelhos nos dias de hoje. Então, vem comigo e vamos descobrir o que são os evangelhos. Os evangelhos são relatos da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Existem 4 evangelhos: Marcos, Mateus, Lucas e João, cada um com uma perspectiva única. Vamos conhecer Mateus, o coletor de impostos que escreve para uma audiência judaica, e Marcos, o mais breve, muitas vezes visto como um relato dos apóstolos. Já Lucas, um médico que enfatiza a compaixão de Jesus e a inclusão dos marginalizados. João é um evangelho mais teológico, focado na divindade de Jesus. Vamos descobrir a importância desses evangelhos. Os evangelhos não são apenas relato histórico, mas também textos de fé que moldaram a teologia cristã. Os evangelhos são os 4 livros do Novo Testamento que narra a vida, os ensinamentos, a morte e ressurreição de Jesus. Eles são fundamentais para a fé cristã, pois oferece uma visão única sobre a vida e a mensagem de Jesus. Os 4 evangelhos são: Evangelho de Mateus, escrito para um público judaico. Mateus enfatiza como Jesus cumpre as profecias do Antigo Testamento e apresenta o reino dos céus. Ele também contém o Sermão da Montanha, que é um resumo dos ensinamentos éticos de Jesus. O Evangelho de Marcos, considerado o mais antigo e o mais breve dos evangelhos, Marcos apresenta Jesus como um homem de ação. É notável pelo seu ritmo rápido e pela ênfase nos milagres, mostrando Jesus como o servo sofredor. No Evangelho de Lucas, escrito por um médico e destinado a uma audiência grega, Lucas destaca a compaixão de Jesus e seu ministério aos marginalizados, incluindo mulheres e os pobres. Lucas também é o autor de Atos dos Apóstolos, que continua a narrativa após a ressurreição. E o Evangelho de João, diferente dos 3 primeiros, o Evangelho sinóptico, João tem uma abordagem mais teológica. Ele se concentra na divindade de Jesus e no significado espiritual de seus atos, apresentando discursos longos e reflexivos. Os evangelhos têm várias funções importantes. Eles servem como testemunhos da fé cristã, fornecendo uma base para a crença em Jesus como Messias, o Filho de Deus. Embora tenha uma intenção teológica, os evangelhos também são considerados documentos históricos importantes que nos oferecem informações sobre o contexto social, cultural e religioso do primeiro século. Eles são fontes de inspiração e orientação moral para milhões de cristãos ao redor do mundo, moldando práticas de culto e ensinamentos éticos. Cada evangelho tem seu estilo e estrutura única, refletindo o público-alvo e a intenção do autor. Os evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, reúnem muitas semelhanças em suas narrativas, enquanto João oferece uma perspectiva mais mística e profunda sobre a natureza de Jesus. Em suma, os evangelhos são mais do que narrativas sobre Jesus. Eles são centrais para a compreensão da fé cristã, oferecendo não apenas relatos históricos, mas também um guia espiritual e ético. Agora, para entender os evangelhos, é crucial conhecer a Palestina durante o primeiro século, uma região que era dominada pelo Império Romano e marcada por tensões sociais e religiosas. A Palestina do século I foi uma região marcada por profundas transformações sociais, políticas e religiosas. Esse contexto é fundamental para entender as narrativas dos evangelhos e o ministério de Jesus. O Império Romano exerceu controle sobre a Palestina, o que influenciou as expectativas messiânicas. Em 63 a.C., Pompeu, um general romano, conquistou Jerusalém, marcando o início do domínio romano sobre a Palestina. A região passou a ser uma província do Império Romano e a administração de Roma impôs impostos pesados que geraram descontentamento entre os judeus. A presença militar romana e a governança direta de Roma exacerbaram o esforço. A figura de Herodes, com suas políticas e crueldades,
moldou o cenário em que Jesus nasceu. Durante este período, a Judéia foi governada por figuras locais sob a supervisão romana. O rei Herodes o Grande é um dos mais notáveis, conhecido por sua grande construção como o Templo de Jerusalém, mas também por sua tirania. Herodes morreu em 4 a.C. e a Judéia foi dividida entre seus filhos, gerando rivalidade e instabilidade políticas. Existiu vários movimentos revolucionários. A Operação Romana fomentou o surgimento de vários grupos revolucionários, como os zelotes, que defendiam a resistência armada contra os ciganos. O sentimento messiânico era forte, com muitos judeus esperando a vinda de um Salvador e que os libertasse dos domínio romano. As principais seitas judaicas e suas diferentes interpretações da lei. O judaísmo do século I era diversificado com várias seitas competindo por influência. O mais proeminente eram os fariseus, que enfatizavam a lei oral e a tradição. Os saduceus, que se opunham aos fariseus, eles eram associados à elite sacerdotal. E os essênios, uma comunidade isolada que se dedicava à vida ascética e à expectativa apocalíptica. Os judeus do século I vivem sobre uma forte expectativa messiânica, buscando um líder que os libertasse da opressão. Essa expectativa estava enraizada nas profecias do Antigo Testamento, que falavam da vinda de um Messias. Essa busca por libertação também se reflete nas ações e nas palavras de Jesus, que foi vista por muitos como o Messias esperado. O templo em Jerusalém era o centro da vida religiosa judaica, onde foram realizados sacrifícios e celebrações. A lei mosaica regia a vida cotidiana dos judeus e as festividades religiosas, como a Páscoa, eram momentos de grande importância social e espiritual. No contexto histórico da Palestina no século I, foi uma época de intensa política e espiritual. O domínio romano, com suas práticas opressivas e altas tributárias, criou um ambiente de descontentamento e resistência, gerando movimentos revolucionários que buscavam a libertação. Ao mesmo tempo, a diversidade religiosa e a expectativa messiânica moldaram a identidade e a fé do povo judeu, preparando o terreno para a chegada de figuras como Jesus, que desafiaram as normas impostas e oferecendo uma nova perspectiva sobre espiritualidade e a redenção. Esses fatores interconectados não apenas influenciaram a mensagem de Jesus, mas também moldaram as reações de diferentes seitas judaicas e das autoridades romanas. Compreender esse contexto é essencial para apreciar a profundidade das narrativas dos evangelhos, o impacto que teve no mundo ocidental. Assim, a Palestina do século emerge com um cenário complexo e fascinante, onde a política e a religião se entrelaçam de maneiras que continuam a ressoar até os dias de hoje. O Evangelho segundo Mateus é tradicionalmente atribuído a Mateus, um dos 12 apóstolos e ex-coletor de impostos. Acredita-se que tenha sido escrito entre 70 e 90 depois de Cristo. Mateus se dirige a uma audiência judaica, buscando demonstrar que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. Mateus frequentemente cita profecias do Antigo Testamento, enfatizando como Jesus as cumpre. O conceito do reino dos céus é central no Evangelho, refletindo uma preocupação com a moralidade e a ética. O Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5 a 7, é um dos discursos mais importantes abordando questões éticas e morais. O Evangelho segundo Mateus é organizado em trechos, incluindo narrativas de nascimento, Mateus do 1 ao 2, ministério, Mateus do 3 ao 20 e a paixão, Mateus do 21 ao 28. Mateus é conhecido por seu estilo didático, usando parábolas e instruções. Seu uso frequente de "isto aconteceu para que se cumprisse" é uma marca registrada. Já o Evangelho segundo Marcos é atribuído a João Marcos, um companheiro de Pedro. Ele foi escrito provavelmente entre 65 e 70 depois de Cristo. Marcos se dirige a uma audiência gentia, não judia, provavelmente em Roma, e busca transmitir a mensagem de Jesus de forma direta e acessível. Marcos destaca o papel de Jesus como servo sofredor, apresentando sua humanidade e compaixão. O uso repetido da palavra imediatamente ou
logo reflete a urgência da missão de Jesus. O Evangelho está repleto de relatos de milagres, demonstrando a autoridade de Jesus sobre a natureza, demônios e doenças. Marcos é o evangelho mais curto, apresenta um relato rápido e dinâmico da vinda de Jesus, concentrando-se principalmente em seu ministério. O estilo de Marcos é direto e conciso, com foco em ação e menos detalhes sobre o contexto e as parábolas. Já o Evangelho segundo Lucas é atribuído a Lucas, um médico e companheiro de Paulo, escrito entre 80 e 90 depois de Cristo. É parte de uma obra que também inclui os Atos dos Apóstolos. Lucas se dirige a um público grego e gentil, buscando apresentar uma narrativa acessível e bem organizada. Lucas enfatiza a misericórdia e a compaixão de Jesus, especialmente em relação aos marginalizados. O Evangelho de Lucas inclui várias histórias que destacam o papel das mulheres, como Maria, a mãe de Jesus, e Maria Madalena. A salvação para todos é a mensagem da salvação que é universal, alcançando gentios e pecadores. Lucas é conhecido por sua organização assistencial, incluindo trechos de ensino, milagres e parábolas. O estilo de Lucas é narrativo e detalhado, com uma ênfase na pesquisa histórica e na exatidão. O Evangelho de João, segundo João, é atribuído ao apóstolo João e foi escrito entre 90 e 100 depois de Cristo. É o último dos 4 evangelhos a ser escrito. João se dirige a uma audiência mais ampla e busca fortalecer a fé dos crentes. João enfatiza a natureza divina de Jesus, apresentando-o como o Logos, a palavra, o verbo que se fez carne. O tema da fé é central, com repetidas referências à importância de crer em Jesus para a salvação. O Evangelho destaca a intimidação da relação entre Jesus e os seus seguidores. O Evangelho segundo João é dividido em 2 partes principais do livro dos Sinais, João 1 a 12, e o livro da Glória, João 13 a 21, que aborda a paixão e a ressurreição de Cristo. O estilo de João é mais teológico e filosófico, com longos diálogos e reflexões profundas sobre a natureza de Jesus e a sua missão. Os evangelhos desempenham um papel crucial na compreensão não apenas da vida de Jesus, mas também dos princípios que moldaram o cristianismo. Cada evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, traz uma perspectiva distinta, refletindo as preocupações e contextos culturais de sua respectiva audiência. Mateus, por exemplo, enfatiza a conexão de Jesus com as profecias do Antigo Testamento, enquanto Marcos oferece um relato sonoro e imediato, centrado na ação e na humanidade de Jesus. Lucas, por sua vez, destaca a compaixão e o alcance universal da mensagem de Jesus, e João aprofunda-se nas teologia, explorando a umidade de Cristo. Essa diversidade de vozes e abordagem não só enriquece as narrativas cristãs, mas também permite que cada leitor encontre um ponto de conexão pessoal com os ensinamentos de Jesus. Ao longo dos séculos, os evangelhos impactaram milhões de vidas, moldando a espiritualidade e as práticas de fé de pessoas ao redor do mundo. Compreender os evangelhos em suas nuances é essencial para qualquer um que deseje explorar a profundidade da mensagem cristã e o seu legado na sociedade. Os evangelhos são escritos em diferentes estilos e gêneros. Enquanto Mateus e Lucas têm narrativas mais construídas, Marcos é mais conciso e João é mais filosófico. Cada evangelho traz uma teologia distinta que reflete a comunidade para a qual foi escrita. Com isso, afeta a maneira como lemos e entendemos os textos hoje. Entender o contexto histórico é fundamental para interpretar corretamente as escrituras e aplicar seus ensinamentos na vida contemporânea. Hoje, discutimos os autores dos evangelhos, o contexto histórico da Palestina no século I, e com isso moldou a mensagem de cada um deles. Os evangelhos são mais do que textos religiosos. Eles
são janelas para o passado que nos ajudam a entender nossa fé hoje. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Você Não Sabia, curtir e compartilhar. Se esse vídeo te ajudou a refletir, deixe seu like, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no canal Você Não Sabia e deixe seu comentário. E assim eu deixo a paz.